Fala, meus guerreiros e guerreiras, aqui é Charlene Loyola. E eu sou Gabriela Macedo. E esse é o Unibcast. Roda a vinheta. É isso aí, meus guerreiros e guerreiras. Está iniciando o Unibcast a todo vapor. Estamos felizes com essa estreia e você está aqui ligadinho com a gente. Muito obrigada desde já. Estamos aqui com dois convidados especiais e um deles é o Leandro, nosso sargento, nosso 01, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês. E também estamos aqui com o Matheus Barbosa Francisco, com 21 anos de idade. Ele já foi aluno da Unib e agora ele é fuzileiro naval. É isso aí, gente. Dois convidados super especiais. Eu já quero, Leandro, já começa se apresentando, dizendo quem você é, quanto tempo de carreira, conta tudo pra gente. Para mim é um prazer estar aqui nessa primeira edição, né? Tendo esse privilégio de participar desse podcast. É uma honra, né? Principalmente, ser fuzileiro não é para qualquer um. Nós temos que ter sempre foco na missão. E eu sou fuzileiro desde 2007, entrei na Marinha em 2007, né? Num concurso. Fui a cabo em 2011 e a sargento em 2017. Minha última promoção foi a segundo sargento, que aconteceu em 2023. Hoje eu faço faculdade de pedagogia, né? Busco aprimoramento profissional nessa área acadêmica, né? Para que eu esteja sempre antenado com o que os jovens desejam e almejam, que é passar aprovação no concurso militar. Legal. E Matheusão, fala um pouquinho de você. Eu cursei o curso de fuzileiro naval agora em 2025, né? Foi uma trajetória bem árdua, encontrei dificuldades. Antigo. Antigo. E nesse processo aí, né, as dificuldades elas já se manifestavam desde antes de entrar no concurso em si, né? Mas com muita perseverança, como o Sr. Leandro falou, foco, resiliência, ser fuzileiro não é para qualquer um. Mantive a carcaça, sustentei e agora estou aqui formado, graças a Deus. Ad somos. É sobre, gente. Nesse podcast a gente quer falar um pouquinho da rotina do que é ser militar e motivar você que está aí em busca dessa tão sonhada farda. Nós já temos dois que conquistaram, Sargento Leandro, e temos aqui o nosso querido também fuzileiro naval Matheus. Então aqui eles vão contar um pouco da história deles e motivar você aí, nosso futuro aluno, tá bom? Então desde já eu quero começar com o Leandro, com a primeira pergunta, Leandro, a gente queria entender um pouco, eu sei que você contou rápido aí que o ano que você entrou, mas como foi o seu processo de preparação para entrar na Marinha? Então, eu sempre busquei, desde os 15 anos, a aprovação em concurso. E a aprovação num concurso, ela não acontece do dia para a noite. O processo de ensino-aprendizado, ele demora. Então, hoje a média para que você seja aprovado num concurso são 2 anos estudando ininterruptamente. Então, isso é uma dúvida de muitas pessoas. Quanto tempo demora para você passar? Eu comecei a estudar ali de 15 para 16 anos, tentar outros concursos, né? Fiz colégio naval, fiz EPICAR, enfim, e não fui aprovado. E a dúvida era, será que eu vou conseguir? Então, a persistência faz a diferença. E nesse período, né, buscando outros concursos, a tentativa, acabei passando para fuzileiro naval e fui. Então, isso eu acho que é o ponto principal da minha trajetória, né? É a persistência. É porque eu sempre quis e nunca achei que isso era uma coisa muito distante de mim. Então, isso eu acho que foi o diferencial. Eu falo muito com os jovens sobre isso. Você vai passar no primeiro concurso? Não. Hoje tem a máxima do medo de prestar concurso. Quanto mais concursos você presta, mais você tem a possibilidade de ser aprovado. Primeiro concurso que você faz, você desiste, quer dizer que você nunca vai conseguir nada na sua vida. Então, isso é uma realidade. Então, minha trajetória foi, principalmente nesse período, buscando a aprovação, né, de 2 anos. Foi uma surpresa também. Fazia prova, quando você fazia uma questão ali, buscava ali na alternativa a resposta que você fez, que você teve, né, em matemática, por exemplo, e não tinha. Aí, quando eu fui fazer a prova de fuzileiro, caramba, deu 4 e tem 4 na alternativa? Eu acho que agora tem uma coisa diferente. Acontece muito. muito. Então, esse processo foi demorado e até para mim foi uma surpresa nesse dia. E eu pude entender que esse processo de ensino-aprendizado, ele demora. Então, hoje, fazendo faculdade de pedagogia, que estuda um pouco sobre isso, né, o processo de ensino-aprendizado, eu percebi que realmente aquilo ali era o tempo que era necessário até que eu estivesse preparado. Então, acho que isso é uma realidade hoje na minha vida, a persistência, entender que não existe coisas impossíveis. Se você quer uma coisa, você precisa buscar, né? Então, é fato.
A gente tem o Matheus aqui, né, Gabi? Matheus, ele foi nosso aluno. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na Unib, porque como aluno, qual foi o processo de você como aluno? Quanto tempo você ficou com a gente? E o que foi esse processo de estudo? Como foi até chegar a sua aprovação, até hoje você chegar à tão sonhada farda? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu entrei na Unib, né? Caí literalmente de paraquedas por lá, né? Encontrei pessoas excelentes que me acolheram, me aconselharam, me direcionaram. Pessoas como o Sargento Leandro, a Rayane também. A Nete puxava bastante minha orelha lá. E a minha trajetória lá, eu entrei lá, eu tinha 18 anos, 17 para 18, porque eu entrei no meio do ano, né? E eu faço aniversário um pouco posteriormente. Eu entrei literalmente com medo de fazer a prova, né? Que é o que o Sargento Leandro falou. Aquela pergunta que vem na cabeça assim, caraca, será que é pra mim? Será que eu consigo? Tem 10 mil candidatos, tem 20 mil candidatos inscritos. Por que eu vou ser diferente desses candidatos? O que eu vou ter de diferencial para poder conseguir minha aprovação? E isso era uma pergunta que me torturava muito. Eu entrava em sala de aula, o professor estava passando a matéria e eu ficava ali, caraca, eu vou conseguir, eu não vou conseguir. E aquilo reverberava na minha mente e eu sempre tinha momentos ali que eu buscava conselhos dos mais antigos, né? O pessoal que estava ali ao meu redor, o Santo Leandro, a Rayane principalmente, que é uma pessoa que eu tive um laço muito grande, ainda tem até hoje, guardo esse laço até hoje. E é uma das pessoas assim que teve grande participação nessa minha aprovação, né? E nesses processos aí, durante as matérias, eu procurava revisar tudo em casa para massificar o máximo possível até chegar o dia da prova. No dia da prova, me apertava muito porque vinha a pergunta novamente, uma pergunta que ela fica na cabeça mesmo, né? E é comum do jovem, né, passar por esse tipo de situação, né? Visto que, né, na internet a gente também tem muito acesso liberou tanta quantidade de vagas, então a gente fica apreensivo esperando o edital, esperando abrir o concurso e bate sempre essa pergunta, né? E no dia que eu fui fazer a prova, o Santo Leandro falou pra mim assim, confia no processo. Aprenda o processo, aprenda a desfrutar dele. E isso aí mudou exponencialmente o meu pensamento, porque era aquela virada de chave que eu de fato precisava, naquele momento ali. A primeira prova eu fiz em 2022, reprovei, não consegui. Fiquei muito desanimado, né? Para mim o mais difícil dessa jornada aí foi o recomeço, né? Após as reprovações. Em 2023 eu fiz outra, não passei de novo, por 2 pontos. E aí eu me fiz a pergunta, exteriorizei a pergunta pro Santo Leandro. Falei, Sargento, será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Ele falou assim, Matheus, você tem que aprender a apreciar mais o processo. Você precisa confiar nos seus estudos e esquecer essa perguntinha aí. Na hora de chegar lá e vamos ver, vou tu fazer a prova, cara. Tu é um menino inteligente, esforçado, vejo tu fazendo as questões, fazendo provas antigas, consegue fazer aqui dentro. Pô, será que eu fui tão gentil assim? Eu duvido. Conhecendo um pouquinho. Eu duvido Tem uma pegada ali, mais padrão enérgica, fuzileiro, né? mais enérgica ali, né? Mas claro que eu pude captar a vossa mensagem, né? Conforme diz minha mãe, né? E foi o suficiente para que no ano de 2024 eu conseguisse a minha tão sonhada aprovação, né? Dali, eu fui, claro, pegando muito auxílio, né? Vou usar até um termo aqui um pouco engraçado. Fiquei dependente da Unib, usei a Unib como bengala, no sentido de orientação, porque muitos alunos pensam assim, caraca, passei no concurso, tô tranquilo, acabou o estudo, depois, né? Se sente, solto. E aí, não vou mais pro curso. E é muito importante a gente buscar orientação, porque é um ambiente ali que a gente tem pessoas como o Santo Leandro que conseguem orientar a gente, tem a coordenadora, tem o inspetor, a gente tem um convívio ali e isso faz toda a diferença, não só durante a prova do concurso em si, mas durante o curso de formação. Você entrou em que ano na Unib? Eu entrei em 2022. Foi 2022. Então, eu acho importante aqui a gente ter a noção desse espaço de tempo que ele entrou. Ele entrou em 2021, tá? Tentou a prova em 2022, última forma. Tentou a prova em 2022, ele não passou. Em 2023, ele tinha 1 ano de entrada, de ingresso no curso de formação, no curso preparatório, né? No curso da Unib. Então, em 2023, ele estava com 1 ano. Ele passou em 2024, no 2º ano que ele tinha estudando. E o que eu acho importante salientar aqui, né? Ele é um garoto muito esforçado. Ele é muito dedicado. Ele sempre foi muito dedicado e muito estudioso.
Então isso fez a diferença. E a gente via ele na porta de prova muito inteligente, explicando outros alunos, outros candidatos, as questões. Não, você não entendeu isso. Então vem cá. Ele fazia as vezes de professor. Como um aluno desse não consegue aprovação? Verdade. Qual era a dificuldade que ele tinha, que ele não conseguia desenvolver o conhecimento que ele tinha, ele não conseguia passar para a prova? Ele ficava tão nervoso e tão ansioso na hora da prova que ele fazia uma péssima prova. Era a pergunta, né? Que entrava na cabeça durante a prova ali, caraca, eu vou conseguir. E você, durante a prova ali, tem... O cronômetro fica rodando na tela, né? Durante a prova. Pô, atenção, e a gente olha pro cronômetro, aí a gente olha em volta assim, vê um bocado de candidato e fala assim, caraca... É desesperador. Como que eu vou me diferenciar dessa quantidade de candidatos? Tem tantas vagas para tantos candidatos. Não, e a prova de fuzileiro é feita ali no Maracanã, né? Então você consegue ter dimensão de uma vez só. Porque você olha ao teu redor, você vê aquele grupo inteiro, você consegue ver em massa quem tá fazendo a prova com você, né? É claro que também não faz muita diferença as outras provas que são feitas em salas diferentes, mas acho que a percepção ali do Maracanã é você ver aquele entorno, aquela massa de uma vez só. Deve ser... Imagina você pensar que em todos os estados, ao mesmo tempo, tem pessoas fazendo o concurso em diversos estádios diferentes. Então isso dá uma amplitude de quantidade de candidatos. Coisa que você, na inscrição, você não tem essa noção. Eu tive uma crise existencial ali na hora que eu também fui, né? Fui esse ano, aí eu olhei, TDAH também ajuda, né? Aí eu olhei assim, aquele quantidade de pessoas entrando, cada um entrando num negócio, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu olhava fazendo, porque fazer ali, tu fica olhando tanto pro cronômetro quanto pras pessoas, né? E aquilo ali nervoso, aí tem que adivinhar a questão, qual é, tá certo, e ali a questão daquelas pessoas. Foi muito difícil. Eu também fiquei bem nervosa naquela hora ali. Foi difícil. Não, mas isso faz parte. Esse nervosismo, ele faz parte. Só que isso não pode fazer com que você se sinta atrapalhado na hora da prova. Verdade. E quando eu conversei com ele, eu falei, pô, não é possível. Ele vai passar. O Matheus vai passar em 2023. E ele chegou e eu perguntava. Acabava a prova, e aí, Matheus, como é que foi? Aí ele, pô, sargento, não sei, eu acho que deu. Aí chegava na hora do resultado, não deu. Eu falei, não é possível, cara. Um aluno que explica a matéria para outro aluno, ele já está preparado. Só que o nervosismo fazia com que ele não conseguisse desenvolver a prova de maneira correta. Inclusive, Leandro, acho que nesse quesito, quando a gente fala o nervosismo, é onde entra o apoio psicológico. Sim, sim. Porque o que mais tem, né, a gente vê muitos alunos prontos, inteligentes, com a matéria na ponta da língua ou na ponta do lápis, como alguns falam, e na hora trava. Não consegue e o que trava não é o conhecimento, é o psicológico, é o nervosismo. Então, alunos queridos, trabalhem isso, trabalhem a inteligência emocional, trabalhem o controle emocional de vocês. Não pense que a preparação ela é só teórica. Vocês precisam preparar o psicológico de vocês, tá bom? Então, aproveitem o psicólogo que tem na unidade de vocês, aproveitem para poder se preparar também para isso aí, hein? Eu acho interessante ressaltar o seguinte ponto, né? O Santo Leandro mencionou aqui que no intervalo em menos de um ano, entre 2022, a prova geralmente acontece em maio, virando para junho. Em menos de um ano, ali mais ou menos, ali, vamos botar entre fevereiro, virando março, vamos botar pouco mais de um mês aí, eu já acabei de entrar, tinha acabado de entrar, imergir mesmo nesse mundo de concurso, e eu já tinha me inscrito em um concurso que já estava aberto, que era a prova de fuzileiro. E essa primeira reprovação, ela teve muita importância para mim. Eu direciono isso para você, aluno, que tem medo de se inscrever no concurso. Se inscreva, mas eu não estudei o suficiente, eu não estou pronto. A reprovação, ela te ajuda a entender muita coisa que você não entende quando você não arrisca fazer a prova. Exato. E se você consegue entender isso agora, mais para frente, quando você conquistar a sua aprovação, você vai entender que a profissão que você escolheu, o militarismo, a essência do militarismo, é comprometimento, profissionalismo e é você se arriscar ao desconhecido. Muitas das vezes em missões, em operações ali, a gente vai ter até mesmo adestramento, né? A gente vai ter que se arriscar ao desconhecido. Durante o curso de formação, eu encontrei dificuldades, encontrei um universo diferente ali, né? Mesmo estando Mas você não seria louco de desistir. Jamais, jamais. Não seria maluco. Jamais. Depois de ter suado tanto para conquistar a farda, né? Jamais iria desistir. Mas foram desafios que se proporam ali para mim dentro do curso de formação. Não vou chegar e falar, poxa, eu não tive nenhuma dificuldade durante o curso de formação. Tive muitas, né? Inclusive na manobra da Marambaia, né? A tão temida Marambaia. Doeu. A marcha. Foram muitos desafios ali que a gente estava num lugar que eu particularmente estava vendo pela primeira vez. Via muito pela internet, os vídeos que apareciam assim, tudo mais. Até mesmo que o site da Marinha colocava lá, no Instagram, né?
E aí era algo desconhecido. Então, se você não tiver disposto a se arriscar, você não conseguir fazer isso antes de entrar, você não vai conseguir fazer durante. Ô, Matheus, você acredita que nós temos o acampamento, né? Hoje com outro formato de acampamento, que é a gente traz um pouco da parte pedagógica para a parte prática, né? Então, o acampamento ele foi criado para que o aluno ele conhecesse o início do curso de formação. E o curso, para mim, mais difícil é o curso de fuzileiro naval. Você acredita que o acampamento ele foi um fator que te ajudou nessa preparação para que você entendesse um pouco do que você fosse passar? Tanto foi como eu participei em 2022, né? Não pude deixar de participar. E aquilo ali me ajudou muito a entender o universo, né? A qual eu estava, vamos dizer assim, entrando, né? É porque eu sempre coloquei na minha cabeça que eu iria entrar de alguma forma, apesar de na hora ali sempre bater o nervosismo quando vai fazer durante a prova, né? Mas aquela sensação de, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu não me via fazendo outra coisa a não ser o militarismo. É aquela coisa que a gente chama de vocação, né? Eu nasci pra isso aqui, eu quero isso aqui. Coloquei isso na minha cabeça. E o acampamento, ele me ajudou a conhecer o meu limite, a entender que, poxa, o cansaço primeiro ele bate na mente. A limitação, ela tá na tua mente. Isso aí foi gatilho para mim entender não só no físico, mas no teórico também. Porque, às vezes eu tava ali estudando 2 horas de estudo, 2 horas e meia. Ou tava ali durante algum outro concurso, porque eu fiz outros concursos também. Tava ali durante o concurso, 2 horas de prova, 2 horas e meia de prova. A cabeça já tava quente, o cansaço ele sempre vai bater na mente. Eu acho que o fator ápice, né, do acampamento, na minha época, acampamento, foi me ajudar a entender que o cansaço ele sempre vem na mente primeiro. E que você consegue ser 20% melhor do que o seu corpo está aparentando ali, naquele momento. É só para quem tá ouvindo a gente aí, que não tá entendendo o que é acampamento, Charlene, né? Porque tem alguns estados que tem o formato acampamento ainda. A única diferença do acampamento para o acampamento é que nós acrescentamos uma atividade pedagógica durante as instruções, tá bom? Então, ele continua sendo acampamento militar, né? O que a gente faz com todas as instruções, só que nós acrescentamos uma atividade pedagógica que soma, que agrega ali o conhecimento também para o aluno, tá bom? Só para vocês entenderem a diferença. Mas você ainda consegue ver a caveira no acampamento. Totalmente. Inclusive, inscrições abertas, hein? Em outubro desse ano, porque esse podcast vai rodar e vai estar ainda abertas as inscrições. Inclusive, as vagas estão abertas. Então, você que é das unidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, se inscrevam, que as inscrições estão abertas e estamos aguardando vocês. Mas espera aí, que não é só para alunos Unib. Dessa vez, nós abriremos para não alunos. Então, você que almeja ser fuzileiro naval, ingressar numa carreira militar e não conhece as dificuldades do curso de formação, participe do acampamento, porque lá, sim, você vai ter a real noção da dificuldade que é sustentar até o final do curso de formação militar. Eita, gente. Então, como eu também, né, você sabe que eu quero ser militar também, né, tô nesse processo aí, eu consegui ser aprovada esse ano para fuzileiro. Mas o meu mesmo é, quem sabe, se Deus quiser, AFA ou então é EAR. Então, eu vou continuar estudando, vou manter isso aí, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais como que é antes da vida militar, como é que funciona o apoio da família, sabe? Antes da vida, antes da aprovação, como é que é também depois da aprovação, assim, bem naquele iniciozinho, aquele passei. Como é que é, assim, antes da vida militar? Como é que é antes da carreira? Então, o apoio da família é sempre fundamental, né? A todo momento. Porque durante o processo do curso de formação em regime de internato, então você vai ficar um período ali distante da sua família, mais ou menos ali por alto 2 meses e meio, vamos colocar assim, visto que a minha licença foi em abril, a primeira licença. E eu ingressei em fevereiro. Então, assim, apoio da família é fundamental. Eu tomo propriedade para falar que o seu sonho de ser militar, ele começa antes. Ele não começa durante o seu curso de formação. Ele começa antes. Tem um livro, agora me fugiu o nome, mas tem um livro que diz uma frase assim, você quer mudar o mundo, mas você não consegue nem arrumar a sua cama. O Sargento Leandro deve conhecer essa frase, ele já deve ter ouvido. Você, aluno, também mexe nas redes sociais, ele já deve ter visto. Então, se a gente quer começar a mudar o mundo, a gente tem que começar a mudar nossos comportamentos, nossas atitudes disciplinares. E um outro ponto que o acampamento me ajudou muito foi a questão de disciplina. Eu, apesar de ser muito esforçado, pecava muito em alguns aspectos. Sempre fui de acordar assim um pouco mais tarde, né? Ali entre as 10 horas. Dormir um pouco mais tarde ali, no celular, aquela coisa ali. Mas assim, sempre focado ali no estudo ali, né? E com o apoio da família. O apoio familiar, ele embasa muito ali
aquela sua vontade de vencer, né? Acende aquela tua chama de vencer. Minha mãe, né? Um beijo pra senhora, inclusive, mãe, tá? Meu irmão também. Me ajudaram muito ali naquele processo de apoio, né? Porque é muito difícil você recomeçar ali após uma reprovação. Então, antes de você entrar, o apoio da família é fundamental para quando você entrar, ele ficar mais forte e você conseguir persistir as dificuldades ali uma das dificuldades que é a distância entre os familiares ali, com de formação. Se você tem uma base familiar, você é privilegiado hoje em dia. É verdade. Isso é uma realidade. Isso é verdade. Se você tem pai, tem mãe presentes, não precisam ser pais casados, mas pais presentes que te dão apoio e suporte, hoje você é um privilegiado. E muitas pessoas também colocam isso como bloqueio. Quer dizer que, o meu pai não é presente, a minha mãe não me dá o suporte, então eu não vou ser nada porque a minha vida é horrível. Cara, tem que parar com esse pensamento. Infelizmente, se você não tem esse privilégio, você tem que usar isso como uma coisa, combustível para que você consiga mudar a sua realidade, que você seja um pai diferente, uma mãe diferente. Isso faz total diferença. Não na sua vida, porque a sua vida ela ainda está sob o seu comando, mas isso vai fazer principalmente na vida dos seus filhos. Então, se você não busca mudar a sua realidade, você vai permanecer no ciclo da mesma coisa. Seu pai foi ruim, a sua mãe foi ruim, você vai ser ruim para o seu filho, você vai ser ruim para sua filha. Então, parta do princípio que se eu não conseguir para mim, eu vou melhorar a realidade do meu filho. Isso para tudo, não só para concurso, não. Porque ele teve mãe, o irmão dele que deu o suporte para ele. Nós, que a Unib é uma família. Verdade, nós acabamos ali no dia a dia convivendo bastante com os alunos. Então a gente conversa, a gente bate papo, nós incentivamos, a gente puxa a orelha. Mas isso por quê? Porque a gente quer o melhor. Qual é o maior marketing do curso pré-militar? Um aluno aprovado. Então, quanto mais aprovados nós tivermos, melhor. Isso quer dizer que nosso trabalho está sendo reconhecido. E se você cria dificuldades na sua cabeça, o seu maior inimigo é você mesmo. Nosso maior inimigo é a gente acordar de manhã e ter a certeza que a gente pode chegar onde a gente quiser. Verdade. Isso é uma realidade. A Unib me ajudou muito em relação a isso, porque, né, eu já fui e continuo, entrei em 2022 também na Unib. E continuo sendo aluna até hoje, né, trabalhando, mas continuo sendo aluna da Unib. E isso ajudou muito em questão de ter mais disciplina, muito. Eu lembro muito, né, também que tinha o Pimentel e o Sargento Leandro lá, olha, mas puxava muito a orelha e a forma como falavam, e às vezes algumas bronca mesmo com os alunos ali no TFM, né? Aí parava, todo mundo sentava ali pra falar. Aquilo mudava muito. Às vezes eu ia pra casa com, cabeça explodindo, ia pra casa. Mas aquilo era muito bom. Aí eu sentava, não, tem que estudar mais, cara. Tem que estudar mais. Que é isso? Porque às vezes a gente entra com aquela emoção, aí que vem a constância. A gente entra com aquela emoção, não vou estudar. Aí o menino estuda 8 horas por dia, passa uma semana, não estuda nem 20 minutos mais. Aí entra aquela questão, não tem constância, entra com aquilo ali, com aquela emoção, com tudo. Aí que vem a questão da ajuda, né? Eles vêm falando aquilo, mantendo aquilo ali, sempre na nossa cabeça ali, todo dia vivem, tem que estudar, não sei o quê, vai treinar aquilo. Isso é muito importante. A Unib tem esse papel fundamental. É isso aí. Nós somos realmente uma família e a gente acompanha aí o aluno desde o processo ali de estudo da parte teórica, da parte física, da parte psicológica. E depois que ele foi aprovado, como o Matheus falou, ele usou ali o nível de bengala durante todo o processo de enxoval, a documentação que tem que entregar. Nós prestamos esse apoio, né? Exame de saúde e tudo mais, o que pudermos fazer para o aluno ele realmente chegar ao ponto final daquilo que ele precisa concluir, nós vamos ajudar. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Só que é importante falar aqui. Também, principalmente, eu vou até falar pro papai, pra mamãe aí, pais e mães de concurseiros. Vocês viraram concurseiros juntos. Não é só seu filho que está estudando para o concurso. Você também. Então, pai e mãe, vocês precisam ajudar o seu filho nessa rotina. Tá? A gente agora está num ponto aqui falando do apoio familiar. Então, é vó, é vô, é tio, é tia. Às vezes o seu pai e sua mãe não tá te apoiando no sonho, diretamente. Mas às vezes você tem uma tia que te apoia, você tem uma amiga, talvez mais velha, que te apoia, alguém idôneo que está te apoiando. Se apoie nisso.
Pegue essa pessoa que está te incentivando e tome ela como seu padrão de incentivo, né? Porque às vezes o pai e a mãe, você pode acontecer de não ter esse apoio. Então, com certeza, alguém vai te apoiar. Então, se apegue nas palavras de motivação. Se você não encontrou, vem pra cá que a gente abraça, a gente vai te motivar. O importante é você chegar no seu objetivo final. Então, papai e mamãe, por favor, incentive os seus filhos. Não deixe esse indivíduo dormir até meio-dia. Acorda ele mais cedo. Bom botar pra estudar mesmo, celular de madrugada. Por quê? O sono, inclusive, é um ponto importante, né? Muita coisa. Mas tem que descansar e quem vai ajudar isso é o responsável que tá no dia a dia com o aluno que tá estudando. Então, colabora aí, família. Vamos pra porta de prova que o pai e mãe vai junto, né não? Poxa, Tem porta de prova que pai e mãe que já você vê quando o cara tem experiência. Já leva a cadeirinha de praia, é ou não é? Garrafinha de café. Lanche. Gente, Lanche eu já pro aluno, fui. lanche pra ele. Eu já fui em porta de prova que tinha pai e mãe que levou rede pra amarrar na árvore. E churrasco. E quando fazem A churrasco? porta de prova, no meu ano que eu fiz a prova mesmo, tinha lá Churrasco é o uma ápice equipe com churrasquinho, pô. Cadeira de praia, o negocinho redondo que eles colocaram, um churrasquinho no meio do concurso. Falei, cara. Virou evento. isso aí. Porque os pais estão sempre tão acostumados a dar esse apoio, prestar esse apoio, que acabam interagindo, se conhecem e criam essa amizade, sei lá, não, você vai fazer, o seu filho vai fazer tal prova? Ah, não, vou também. Ah, então vamos ver se a gente leva alguma coisa junto, isso é muito legal. Extremamente muito importante, muito importante. E isso é apoio da família, tá, gente? Sim. Os pais que vão pra porta de prova ali, que ficam, que auxiliam. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que eles, como alunos, sabem a importância disso, né? Mas é isso, família. Vamos somar, vamos abraçar isso aí, vamos ser concurseiros juntos com eles, Eu viu? vou aproveitar esse gatilho, vou me direcionar aos pais diretamente, né, que estão aí assistindo nosso podcast. Muito cuidado na hora que o seu filho vem do momento do concurso. Às vezes uma palavra que você lança ali pro seu filho ali pode acabar com toda a futura carreira que ele vai ter ali, né? Eu lembro quando eu fazia meus concursos, né? Minha mãe eu chegava em casa, minha mãe, filho, e aí? Como é que foi a prova? E eu, como sempre fui um cara de me cobrar, eu falava assim, caraca, como é que eu vou olhar pra minha mãe e falar assim, mãe, não passei. Doía pra caraca, particularmente, doía muito chegar pra ela e falar assim, mãe, não passei, não consegui passar. E aí, toda vez que eu falava isso, ela não falava assim, pô, filho, tu já fez um monte de prova e não passou ainda, não passou de novo. Ela falava, não, você vai sentar, você vai estudar um pouquinho mais, você vai lá, vai fazer a prova de novo, vai passar. Isso é muito importante, pais e mães. Essa cobrança, o aluno por si só ele já se sente na obrigação de dar orgulho para os seus pais, né? Verdade. De dar um orgulho para você, pai, você, mãe, você, vó, você responsável. Ele já se sente na obrigação por si só de trazer a aprovação de casa, não só por ele, mas por vocês também. E ter que conviver com esse peso, mais o peso da crítica por ele não ter passado, pior a É situação. por isso que eu puxava a tua orelha. Tu nem sabia o resultado, já tava falando em casa que não passou. Como é que pode? E nem Muita sabia. coisa. Acabou de sair da prova, nem sabe se passou ou não passou. Não sabe. Não viu nem o gabarito, já tá viu querendo... nada. Aí chega em casa derrotado. Foi só derrotado. por isso que ele passou depois que eu puxei a orelha dele. Muita Quase coisa. arranquei fora. Eu falei, meu filho, você... Muita inteligente, flexão, muita estudioso. flexão, muita barra. Antes, eu falei pra ele assim, cara, antes você vai olhar pra prova, vai respirar 10 vezes fundo. Depois você vai começar a prova. Porque ele ficava tão nervoso que ele não conseguia ler ali a prova direito, raciocinar. Então, depois disso, né, que eu te dei o aperto e também ameacei milhões de flexões. Não, Né? Que eu falei, Muita coisa. e agressão também, faz parte. Né, já ameacei e agredi Muita ele, coisa. mas é uma agressão pedagógica. Que se ele não fizer o que eu tô mandando, pra ele aprender, eu ia agredir ele. Aí o que aconteceu? Ele passou. Eu não sei se é Deus, mas que foi uma profecia. Serviu, foi tá aí, pra- ó. Tá aí, ó, serviu. Pra aprovar, tem que apanhar. E assim como o Matheus, nós temos muitos aprovados, não só para Fuzileiro Naval, mas para vários concursos, que em breve eles vão estar aqui nessa mesa também, certeza, conversando com a com gente. certeza. Tá bom? Você que é aprovado NIB aí, fica atento que qualquer momento, quem sabe, você pode ser o escolhido para estar aqui nessa mesa tão especial pra gente entrevistar você. Eu queria entrar num ponto interessante que eu sei que o povo adora saber dos bastidores, né? Da carreira e como é que funciona e tudo mais. A gente tem super curiosidade. Eu sou filha de militar e acompanhei muito a rotina do meu pai, do meu avô, que é militar. Só que eu acho que é diferente de vocês que vivem de fato, né? Mas uma coisa que eu acho muito curiosa, acho que o Leandro vai poder falar um pouco disso, é sobre a diferença do curso de formação, que
A gente tem uma boa parte dos nossos alunos aí para fuzileiro, até por conta do incentivo aí de vocês também. Mas a gente tem os outros cursos de formação ali, da EA, que é o objetivo da nossa querida Gabi aqui. O curso de formação é muito diferente de uma instituição para outra? Um é mais pesado, outro é mais leve. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, cada curso ele vai ter a sua formação específica, né? Um soldado do fuzileiro naval é um elemento de combate preparado para a guerra, realmente. Máquina de guerra. Então, as pessoas tentam comparar um curso ao outro. Mas tem cursos que são mais de vibração, tem outros cursos que são mais específicos. Se você falar um pouco sobre... se nós falarmos um pouco sobre a EA, é um curso onde você aprende uma profissão e algumas delas lá dentro são profissões de risco, de alta responsabilidade. Então, você precisa ter um conhecimento mais técnico. Então, esse tipo de profissão, de concurso, você vai ter mais um ensino técnico ali, sala de aula, provas específicas daquelas formações que você vai ter lá. Então, de concurso para concurso, você vai ter uma diferença. Para mim, para nós, acredito que para ele também, né? O curso de fuzileiro naval seja o mais difícil. Porque você precisa ter um vigor físico e um preparo psicológico extremamente adequados para a guerra. Os fuzileiros navais são realmente diferenciados. Então fala assim, é mais fácil de passar, mas é difícil ficar, né? Uma coisa que as pessoas sempre julgam o concurso de fuzileiro naval. É muito fácil, fácil, você já passou? Isso aí, é fácil, mas quantas pessoas gostariam de ingressar? Exatamente. E então, hoje a gente está passando agora por um processo seletivo. Segunda-feira vai iniciar a turma 2, 2025. Dia 3. Eu tenho um dia... É dia 3? Dia 3. Dia 3? Última forma, dia 3. Então, dia 3 vai iniciar essa turma. Quantas pessoas entraram em contato comigo que ficaram na reserva? Então, tem um que eu tô torcendo para que ele entre, porque é o último ano que ele tem de possibilidade. Ele vem falando comigo desde o ano passado, quando ele fez a prova. Então, você vê que pessoas querem muito. Então, valorize ser fuzileiro naval. Porque enquanto você está lá dentro, está buscando, conseguiu, outros queriam estar no seu lugar. Então, é isso que eu sempre prego, sempre falo sobre isso. Se você hoje está como fuzileiro naval, mas almeja prestar outro concurso, tudo bem. A educação ela é para todos e ela é uma barreira que você precisa transpor degrau a degrau, obstáculo a obstáculo. Se você passou para fuzileiro, quer ser um sargento do Exército, um sargento da Aeronáutica ou qualquer outro concurso, um oficial, busque. Mas não deprecie o primeiro degrau que você conseguiu alcançar, porque foi ele que te preparou adequadamente para que você saiba que você é capaz de passar em qualquer concurso. Verdade, eu nunca entendi essa rivalidade que eles têm com o curso de fuzileiro naval, né? Até quando eu passei agora, eu postei, uma menina veio e falou assim, você não deveria nem postar que passou pro curso. Aí eu fui dar uma olhadinha, né, no perfil da menina, a menina nem o ensino médio tinha completado ainda, com 21 anos de idade. Aí a pessoa vem pra falar pra mim, não sei nem se fez concurso, mas nem passou em nada, nem o ensino médio terminou, e tá com essa rivalidade que eu não entendo por que existe. Mas isso é falta de informação, né? Falta de informação, falta de conhecimento. Essa é a verdade. Mas dentro desse curso de formação, né, a gente sabe aí que você falou, o fuzileiro é pesado. Acredito que para a polícia militar também o curso de formação deve ser bem puxado. Também a EA, que é a aeronáutica, talvez seja um pouco mais leve no sentido assim, de talvez arrastar na lama, não sei se... Eu acho que a rotina do aluno em si, ela já é dolorosa. Porque você vem de uma rotina civil, onde você não tem horários regulares, né, para tomar café, acordar, almoçar, jantar, dormir. E quando você ingressa num curso de formação militar, você tem um horário. Então, eu tô com o nosso amigo, né, que está no curso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, todo dia, ele posta que 5 horas da manhã já está no Cefap, na porta do Cefap. Certo. Então, é uma realidade que já a rotina que ele tinha anteriormente já se modificou. É um ano nessa batida. Fuzileiro naval acorda 5 horas da manhã, 4h30 da manhã e vai dormir 11, meia-noite. Se tiver de serviço, entra na hora. Então, isso é uma coisa que essa adaptação, ela é dificultosa. Em qualquer curso de formação que você estiver. Sargento da Aeronáutica, tem isso? Tem. Aluno é pau. É a regra do curso de formação. Aluno é pau. Então, vai ser mais dolorido. Por que a gente preza muito pela preparação prévia? Porque se você não tiver uma preparação física antes do curso de formação, você pode desistir. Porque o cansaço físico vai atrapalhar o seu psicológico. Não, eu deveria ter me preparado mais. Eu vou voltar no ano que vem.
Isso acontece aos montes. E não é só. As pessoas visualizam um curso de fuzileiro naval como que tem maior desistência pelo nível de dificuldade. Mas tem outros cursos que as pessoas desistem. ESA tem desistente, EA tem desistente. Só que, como a desistência é menor, não se fala tanto do reserva entrar. Uhum. Se você perde Imagina você passar no Colégio Naval, que é um dos concursos níveis de dificuldade para essa faixa etária maiores da América Latina. Aí você passa na prova teórica, você não vai correr os 2.400 metros. Uhum. Então, isso é desesperador. Eu sempre digo para os alunos, reprovar na prova faz parte. É o mais difícil do concurso. O mais triste é você reprovar no teste físico. Realmente. Então, isso é preparação. Não adianta só estudar. Você quer fazer um concurso para, sei lá, Banco do Brasil, Tribunal de Justiça, não tem teste físico. Então é só você estudar. Agora, se você quer ser militar, a carreira militar exige preparação física. Imagina o TAF dos bombeiros, né? O TAF de aço, que viralizou na internet por conta isso. disso. É um TAF de nível de dificuldade elevado. Mas por quê? Porque a atividade deles é difícil pra caramba. Imagina quantos não aguentariam o curso de formação. Então, se ele já tiver um nível de preparação elevado, de condicionamento físico elevado, ele vai sustentar ali. Ele não vai desistir porque ele é fraco fisicamente. Ele vai desistir se ele não quiser. Porque preparado ele vai estar. A gente tem um vídeo da Gabi, ela, na evolução dela ali na flexão, né? Sim. E é um vídeo bem bacana, depois vocês procurem aí. Depois você vai deixar seu arroba aí pra eles acharem. E tem um vídeo dela muito interessante que ela mostra o progresso dela ali. Conta um pouquinho desse vídeo. Assim que eu entrei lá na Unib, né? Aquela motivação, como eu falei no início. A motivação carinhosa. Motivação carinhosa, aí tinha Pimentel e Sargento Leandro lá, 10 flexões, sem joelho. Primeiro mandaram pra mim sem joelho. Mas eu descia e ficava por ali mesmo. Eu não aceitei aquilo, eu falei, não é possível. E todo dia de curso chegava lá, era a mesma coisa no TFM. Eu falei, não aceito isso. Aí comecei a treinar em casa. E era só de joelho primeiro, né? Comecei de joelho. Depois eu fazia sem joelho e punho cerrado. E eu achei aquilo pra mim foi tão bom que eu entendi como uma questão da constância, eu sempre bato nessa tecla da constância. Aí eu comecei a fazer um dia, eu só conseguia fazer uma de joelho. No segundo, daqui a uma semana eu conseguia fazer 10 de joelho, depois uma sem joelho, e assim foi. Aí eu falei, preciso postar isso, porque o meu público também, o alvo é mais militar, né? E eles viram aqui, eu adorei, aquele vídeo foi um dos que mais subiram, assim. E é que diz muito em relação à constância. Eu fiz uma semana, aí tem aquela até trend, né, do dia 1º e o dia 1. Então, o primeiro dia, com certeza, foi mais difícil depois de 2, 3 meses que eu tava treinando. E eu consigo fazer flexão hoje em dia, graças a Gabriela que tentou no primeiro dia lá. Aí foi onde eu postei esse vídeo pra motivar. E esse vídeo também viralizou. Onde a gente fala muito da constância, né? A disciplina. Só de você, de repente, de acordo com a sua rotina, você sair, de repente, da sua escola e ir pro cursinho estudar, isso aí já é um ato de disciplina. Porque muitas das vezes você não vai querer ir, você não vai querer estudar, você não vai querer fazer exercício físico, não vai querer treinar, não vai querer participar de evento, porque você vai ter a mentalidade pequena, não vai ter a mentalidade de ter disciplina. Aí você vai ficar assim, mas hoje tem um evento de atividade física, um TFM organizado. Hoje eu não vou porque tem aniversário. Aí você vai escolher ir para o aniversário ao invés de se preparar fisicamente. É onde a gente bate na questão da disciplina. Tocou num ponto muito importante, porque quando eu comecei também, com, né, na sala, tinha alguns alunos ali, e eu lembro que a maioria, alguns deles, passou o período do tempo lá no pré-militar, e alguns não passaram, e hoje em dia eles culpam, mas eu lembro exatamente como era, eles culpam não ter passado, e culpam todo mundo, como o senhor falou, do pai, eu não tive pai, não tinha mãe, e culpou também a instituição, culpa tudo. Mas eu lembro muito bem do tipo de renúncia. Tinha eu lembro, tem alguns amigos que passou também, alguns amigos que passou para fuzileiro naval, e outros que passaram para outros concursos, porque dava para ver a diferença. Tinha uns que realmente não iam, porque cagavam para aquilo, e outros queriam estar ali. A gente sabe como é que é realmente essa dificuldade de você tomar essa decisão. Agora de manhã eu vou atrás do meu sonho, eu vou ficar aqui no conforto, né? Ficar no conforto. E isso bateu... Nossa, eu lembro exatamente dos dias, como que eram, e muitos não conseguiram, mas realmente por falta de constância, por falta de dedicação mesmo da própria pessoa. Aí eu falo, desistir é muito mais doloroso, né? Parar é muito mais doloroso. Eu vou contar aqui um exemplo pessoal. Eu inventei de fazer uma corrida e eu não tenho costume de correr. E o que eu notei nessa aventura
que eu fiz. Do nada ela postou que tava iniciando a Pois prova é, de rua, do nada. Do nada a pessoa resolveu fazer a sua primeira corrida de rua, 4 quilômetros, eu não corro nem 100 metros. Mas tudo bem, vamos lá, vamos nos desafiar. Meu objetivo principal era não parar em momento nenhum. Manter uma constância. Correr, eu sabia que eu não ia aguentar ir correndo esse tempo todo. Mas o que eu notei? Que quando eu parava de correr, ou seja, começava a caminhar ali, então eu corria e caminhava. E quando eu tava correndo, a dor era um tipo ali, era mais a questão da resistência. E quando eu começava a andar, a dor ela aumentava. Quando eu diminuía o ritmo, eu sentia muito mais dor. Era muito louco isso. Mas eu falei assim, então, atrasar é pior, desistir é pior, você desacelerar é pior. Mantenha a constância. Manter a constância vale muito mais. Eu percebi isso. E depois eu fui ver dicas de corredores aí. E eu realmente vi que isso causa muito mais dor. Não começar direto e depois manter uma constância, isso. né? Então eu corria e quando eu Devagar e sempre. Devagar e sempre, Pra exatamente. estudar, é Era pra ter interessante mantido o mesmo ritmo. Pra estudar não é diferente, né? A gente tem que começar num ritmo. Às vezes o camarada ele vai estudar e ele, não, tá inspirado, ele viu um vídeo do Sargento Leandro, o Sargento Leandro conversou com ele tá inspirado, ele, pô, eu vi um vídeo aqui, eu vou estudar hoje 3 horas. E aí o cara fica tentando empurrar ele. As primeiras 1h30 ele estuda tranquilo, tá absorvendo, tá produzindo. E o restante de horas ele começa só a empurrar, ele só tá ali vendo. Entendeu? E aí ele não absorve o que ele realmente precisa absorver. Porque ele não tem constância. Começar devagar e sempre. Eu queria fazer uma pergunta. Isso é uma coisa que vem me tocando há bastante tempo. Eu quero perguntar para você que está em casa e para vocês que estão aqui. Ir para a escola é estudar? Não. De fato, não. Ir para a Unib, para um curso Estar não é pré-militar, é estudar? Estar não é ser. Eu costumo dizer muito essa frase, né? Entre meus campanhas lá da minha companhia, né? Principalmente com o meu Kanga, o 34. Um abraço para você também, inclusive. Que tá assistindo a live aí. A gente conversava muito, né? Durante o curso de formação, porque foi uma das pessoas ali da companhia que eu peguei muita afeição. O Monsores ali, eu, conversava sempre com eles, abafava, a gente trocava ideia ali em relação às saudades da família, as dificuldades que a gente estava tendo no curso. E a gente falava sempre um pro outro, a gente, qual é a frase do dia? Chegava no final da noite assim, tinha o estudo obrigatório e tal, a gente jantava, aí após o estudo obrigatório a gente falava assim, qual é a frase do dia hoje? Aí ele falava uma frase, e a última frase, antes da gente ir pra Marambaia, que eu falei pra ele, foi a seguinte, falei assim, é uma expressão que a gente escuta muito, eu escutei numa série, que é dos Vikings, queimem os barcos. E aí, essa frase significa que a gente tem que eliminar as rotas de desistência, né? Que a gente tem, as fugas que a gente tem ali pra desistir. E ele me falou a seguinte frase, de volta. Ele falou assim, vou te falar uma frase. Estar não é ser. Eu falei, entendi essa frase. Ele falou assim, irmão, muita gente tá aqui, com a gente aqui, mas ele não vai desembocar ali a missão de finalizar a manobra, ele não vai conseguir. Ele está aqui, mas ele não é. Porque a gente ainda não passou pela manobra final. Na Marambaia, a gente não é fuzileiro naval ainda. Então, estar não é ser. Da mesma forma que você está matriculado na escola não significa que você está estudando. Ou você está matriculado no pré-militar não significa que você, de fato, está estudando. E não significa, menos ainda, que, de fato, você vai passar. Porque depende do seu comprometimento. Depende do quanto você está comprometido ali. Digo por mim mesmo. Isso aí é verdade. Digo por mim. Ele falou, como é que foi a frase mesmo que você falou? Estar não é ser. Não, Daí de ir. Ir para a escola ou para o curso, enfim, é estudar? Tanto que não, que eu fiquei 2 anos. Eu lembro que eu fiz 2 anos. Isso aí eu tô dizendo agora aberto aqui pra todo mundo. Fiz 2 anos de Unib, fiz. E eu ia, tava lá certinho, sempre ia, mantinha lá, escrevendo e tal. Mas eu gente, eu não me esforçava. Tinha ali os instrutores, tinha Sargento Leandro, como sempre, os 2 que mais, né, impactaram naquela época. E eu ia pra lá e estudava, mas eu não queria. Eu não quis. Eu fiquei 2 anos à toa, né? Paguei. Não tive aquela... Teve o começo daquela emoção e tal, mas teve um tempo que eu decidi não coisar. Porque eu ia, não estudava ali, só o que a professora passava, às vezes eu obrigava, porque pra sair... Aí tinha ele lá na porta, eu ficava na porta, e pra sair tinha que ter acabado de copiar tudo direitinho. Exatamente. Mas uma coisa que eu estava querendo. Então, eu acredito que é muito questão de você ser, né? Estar ali presente e participar, querer mesmo aquilo, é muito pessoal. Porque ir por ir... Eu ia. Por que nós não esquecemos depois que a gente aprende a leitura? Vocês já pararam para pensar nisso? Existe uma diferença entre aprender e estudar. O que é o estudar? O estudar é você memorizar, você está sempre praticando.
Então, quando você aprende um conteúdo, você vai para a sala de aula, você vai para a escola, você vai para a Unib, você aprende. Se você não estuda aquele conteúdo, você esquece. Por que a gente não esquece quando a gente aprende a ler? Porque em qualquer momento que você vai ler alguma coisa. Unib, nossa missão, sua aprovação, você vai pegar um ônibus, você precisa ler, você quer ir no mercado tal, quer ir na farmácia. Então você está praticando a leitura diariamente, todos os dias. O seu cérebro ele não vai esquecer aquilo. É uma coisa importante. É uma informação que você obteve e está sempre revendo. É o praticar, realmente. Então, isso é o estudar. Isso é o estudar. Então, a partir do momento, como você disse, você foi lá, você aprendeu. Na sala de aula, quando você aprende o conteúdo, a partir do momento que você sai da sala de aula, você começa a esquecer aquilo ali. Se você não estudar. Então, isso é uma realidade. As pessoas vão para a escola, as pessoas vão para o curso, as pessoas vão para fazer o que for, mas aquele conteúdo entra na sua cabeça e daqui a pouco você está esquecendo. Por que o nosso celular ele fica com a tela, com a memória cheia? Ele está recebendo informação. A partir do momento que ele enche, o que você faz? Você pega e começa a apagar. Você apaga as fotos que não são importantes, os vídeos, as mensagens. Para quê? Para dar espaço para outras coisas. Mas aquilo que é importante, o que você faz? Você deixa. É igual ao nosso cérebro. Ele absorve o conhecimento que é importante, ele armazena o que é importante. O que não é importante, ele vai esquecendo. E a partir do momento que você aprende, você começa a esquecer. Isso é o fato. Se você que está estudando para concurso, o estudar em casa, você vai para a Unib, você vai para a sala de aula, você aprende. Chega em casa, o que você faz? Você estuda, você revisa. E isso faz parte do processo de ensino-aprendizado. Quando você fala que são 2 anos para você ser aprovado, é 2 anos estudando todo dia. Então, quando você está estudando, você está se aproximando do resultado que é a aprovação. A partir do momento que você não estuda, você está se afastando. Quanto mais você demora, eu vou estudar 1 vez por semana. Beleza. Você vai demorar 10 anos para passar num concurso. Se conseguir. Porque cada vez que você sai, vai fazer alguma coisa, vai num shopping, seu cérebro ele absorve uma informação e apaga outra. Ele está apagando o que não é importante. Para ele, o estudar não é importante. E aquela frase, né, que o Sargento Quintarelli falava muito para mim, fala assim, guerreiro, o que não é visto não é lembrado. Toda prova que eu, sargento, me inscrevi nessa prova aqui. Aí ele, muito bom, tá estudando em casa? Tô, sim, senhor, como é que tá o estudo? E a revisão? Aí quando ele falava assim, e a revisão? Eu falava, caraca. Porque chegava ali cheguei aproximando o período da prova, aí você começa a ficar atribulado, começa a ficar ansioso, e você já bateu o edital, já estudou tudo, e tu fala assim, caraca, como que eu vou revisar? Muitos concursos que eu reprovei porque eu pequei muito na revisão. Aí ele falava assim pra mim, o que não é visto não é lembrado. Você precisa ver para você lembrar. Exatamente. Até o dia da prova. Porque depois que passa a prova ali, a gente já está aprovado. Claro que o aprendizado é constante, mas a gente muda a nossa forma ali de aprendizado, os conteúdos que são aprendidos, né? Conforme o Santos falou, a gente vai absorvendo uma informação e vai apagando a outra, né? Hoje em dia, se você de repente me perguntar uma regrinha lá de gramática, eu já não me lembro mais. Teria o quê? Que revisar. Que não é visto, não é lembrado. É uma frase que fez todo o diferencial no meu processo ali, né? Eu costumo dizer para as pessoas que estão à minha volta que ouvir os mais antigos é importante, principalmente a gente, você que está assistindo aí, que tem 18, 19, está na fase do ápice da juventude. Nosso costume não é muito de escutar os mais velhos, porque a gente acha que ele é antiquado, né? A gente pensa ali que vai trazer aquela mentalidade da geração dele, vai querer impor aquela ideia da geração dele. Mas escutar o mais antigo é importante, tanto dentro do quartel, quando vocês adentrarem as OMs de vocês, passarem nos concursos, quanto fora, mas a preparação já começa fora. Isso é muito importante. Tem gente que estuda 12 horas. Não, eu estudo domingo. 12 horas, no domingo eu pego 12 horas. Sargento, eu sou sinistro. Falei, caralho, você é sinistro? Não, domingo eu estudo 12 horas. Falei, e o restante da semana? Não, semana é muito corrida. Eu falei, então tá bom. 12 horas, tu estuda o quê? De 8 da manhã às 8 da noite? Tá. A partir de 8h01, você tá esquecendo o que você estudou. Aí no domingo seguinte, quando você for pegar de novo, você faz mais do mesmo. Estude um pouquinho por dia. Um pouquinho todos os dias. Que isso é constância. Isso faz a diferença. E existem várias... não vou entrar explicando aqui, mas existem várias técnicas de estudo, né? Então, você, aluno, tem que identificar métodos. Métodos, obrigada. Qual método você vai se adaptar mais, né? Porque cada mente funciona de uma forma, né? Tem gente que é mais distraído, tem gente que é mais focado. Tem pessoas que conseguem ficar horas e horas sentado
realmente lendo ali. Tem pessoas que vão ficar 10 minutos, ela tem que levantar, ela tem que beber uma água e voltar ali pro foco, né? Então, tente identificar qual o método ali que você se adapta, qual é a melhor forma. Mas o importante é você realmente não desistir de encontrar algo que você realmente consiga fazer dar certo, né? Você, Gabi, qual o método, por exemplo? Como é que é a tua rotina de estudo? Então, pra mim, é o querer todo dia. Porque, eu vou te falar, se for por mim mesmo, a gente não vai querer. Se aí vem, por exemplo, o edital tá aberto, aí você tem 6 meses pra estudar, você, 6 meses? Aí vai passando, 5, 4, 3, uma semana pra prova, bate aquele desespero, entendeu? Então, o que eu, Gabriela, faço? Eu tento conciliar, né, trabalho, estudo e tal, tudo que eu tenho. Tento estudar no máximo, pelo menos todos os dias, umas 5 horinhas de estudo, 4. Às vezes varia, claro, não sou nada. Mas querer todos os dias é o que eu acordo pela manhã e falo, cara, eu preciso ir em busca disso. Porque essa visão de, eu tenho 2 anos pra passar, dá uma certa tranquilidade, né? Aí você fala, então deixa, e vai passando e acaba perdendo. Porque tá ali, igual eu falei, tinha o sargento ali me dando total apoio, eu tinha a professora, mas eu não quis. Eu fui deixando passar. Passou 2 anos, eu nem percebi. Eu não percebi. Passa muito rápido. Passa rápido demais. Ou seja, você vai pra escola, né? Ou seja, a Unib, você chega lá, tem todo o processo, assim como o Leandro falou, lá você aprende. E em casa você tem a sua rotina de revisar tudo isso, de estudar tudo isso com constância. Responsabilidade. Inclusive, entrando nessa pauta aí, já é muito importante você, aluno, já estabelecer a sua rotina, né? Isso aí mostra muito sobre o grau de querência que você quer. Quando você se compromete a fazer um concurso público, você tem que ter uma rotina. Não dá pra hoje eu vou estudar português, estou com vontade de estudar português, amanhã eu estou com vontade de estudar história. Você precisa criar um cronograma, um método que você vai se adaptar. Para mim já funcionou diferente da Gabi. Eu, como sempre fui muito ativo em relação a várias atividades, sou praticante de jiu-jitsu, faço outras lutas também, sou praticante de Krav Maga e faço academia. Então, muitas atividades ali no currículo ali voltadas para o desenvolvimento pessoal, ficava difícil de administrar. Então, eu falei assim, eu vou fracionar o meu estudo. Em vez de estudar uma determinada quantidade de horário extenso, eu vou fracionar ele. Para mim, funcionou assim. Então, eu estudava 4 horas. Mas, ao invés de estudar 4 horas consecutivas, eu falava, de manhã eu vou tomar o meu café, eu vou estudar 2 horinhas, com muita revisão, prova antiga, fechei minhas atividades. No final do dia, eu vou pegar mais 2 horas só para bater questão. Não, é isso aí também, porque eu esqueci de mencionar, né? Mas atividade física ajuda demais. Eu tenho uma rotina também de atividade física. Natação, academia, corrida e tudo dentro disso aí. Eu acredito que ajuda bastante. Tanto é que a preparação também, né, faz parte disso. Você sabe por que as pessoas desistem de estudar? Porque vem a dificuldade? Porque no processo de ensino-aprendizado demora. Demora até você conseguir realizar diversas questões. Demora até você conseguir permanecer estudando 3, 4 horas, igual vocês fizeram. Então, para que você chegue a 4 horas, se você nunca estudou, amanhã eu vou começar a estudar, hoje eu vou começar a estudar 5 horas. Você não vai conseguir. É verdade. Você não vai conseguir. Começa com meia hora, uma hora. Você vai começar ali, aí não vai entender, não vai conseguir desenvolver, isso vai dar um desespero, você vai parar. Não, isso não é para mim, não. Isso faz parte do início. Para você chegar até 5 horas, 4 horas, 12 horas, é quando você começa a conhecer e entender o conteúdo. E isso é passo a passo. É como se fosse um treino. A Charlene foi correr 4 quilômetros. Você conseguiu correr os 4? Não. Porque você não treinou, não corria antes. Obviamente. Então você precisa correr, de, sei lá, 100 metros. Então é isso que você precisa. É o início. Comece 30 minutinhos, depois mais 10 minutinhos, 50 minutinhos, 1 hora, e assim você vai progredindo. Isso é importantíssimo. É começar, comece. É igual a dieta. Não, vou começar segunda-feira. Por que você não começa hoje? Então não postergue. Procrastinação é o mal do século e está prejudicando muita gente boa. E é muito importante a gente, já que você trocou no ponto da procrastinação, a gente começar a filtrar, né? Isso faz parte da disciplina, né? A gente filtrar as pessoas que estão ao nosso redor. Boa, né? boa. E isso é muito importante, porque você estar no ambiente correto, com as pessoas que querem o mesmo objetivo do que você, Isso aí. te alavanca a você conquistar esse objetivo. Por exemplo, tem uma frase que ela fala assim, eu gosto muito dessa frase, eu particularmente usei muito no meu muralzinho de estudo ali, tinha um muralzinho de estudo, eu botava bem assim. Todo dia eu olhava para aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você anda. Escrevi lá bem grande na cartolina lá, recortei bonitinho e botei lá. Se você hoje
anda, até na escola mesmo, você que estuda no colégio público ou particular, não importa, tem sempre aquele cara que não quer. Tanto na escola, em qualquer lugar, todo lugar, no quartel, na OM, vai ter o cara que não quer, pô. Sempre E tem. se você andar com esses 5 caras que não quer, você vai ser o 6º que não quer. Agora, é totalmente diferente você tá num ambiente onde todo mundo tá estudando, tu vai olhar assim e falar assim, caraca, esse cara aqui que tava do meu lado aqui, tava do meu lado ontem, ele passou, pô. Eu uso isso de exemplo, o meu colega Christian, pô, ele passou, o próprio Felipe aí, que passou pra ESA, eu olhei assim, ele passou primeiro do que eu falei assim, caraca, pô, o Felipe estudando comigo aqui, o Christian estudando comigo aqui, o Felipe, até pelo contrário, entrou depois de mim, muito depois de mim, e ele passou. Porque ele teve mais resiliência, ele sacrificou alguma coisa que de repente eu não sacrifiquei durante a minha preparação. O Christian a gente entrou junto. O Christian. Eu falei assim, pô, eu olhava pro lado e falava assim, caraca, hoje o Christian gabaritou as questões de matemática, hoje ele gabaritou e ele me falou, hoje eu vou estudar 3 horas em casa. Eu falei assim, pô, eu vou chegar em casa e vou jogar bola. Aí eu ligava lá pro pessoal, ó, rapaziada, vou desmarcar o futebol hoje é papiro. E estudava. Andar num ambiente onde tem pessoas que querem, te leva a querer também. Você já viu o vídeo não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver no Instagram da Marinha, tem um vídeo da Escola Naval e eu acredito que também no Instagram do Colégio Naval tem um vídeo do camarote dos alunos. Todo camarote é uma beliche em cima, embaixo tem uma escrivaninha com 2 gavetas, que é para você estudar. Mais ou menos ali, pelo que eu observei no vídeo, são 4 leitos, né? Tem 4 beliches com escrivaninha embaixo. Então, são 4 pessoas no mesmo ambiente. Aí, imagina, você... Não, vou estudar só amanhã. Aí tu olha assim, deitado na cama, 3 estudando. Tu vai ficar para trás. Tu vai descer, tu vai acordar, tu vai levantar da sua cama e vai estudar. Então, o ambiente, ele fala muito. Ele vai te carregar. Você pode até não querer. Ah, eu não quero, eu não gosto de estudar. Esteja com pessoas que querem. Elas vão fazer com que você queira. Por quê? A partir do momento que eles começarem a se desenvolver, você vai... Não, eu não posso ficar para trás. Eu tô com pessoas aqui que estão sendo aprovadas, eu também vou. Tá todo mundo estudando, eu vou estudar também. Ah, não, fulano, Gabi, vamos sair hoje. Ah, não posso, tô estudando. Mateus, vamos sair hoje. Ah, não posso, tô estudando. Caramba, esse pessoal só estuda, eu vou ter que estudar também. Então isso realmente é o 6º. Você tá num grupo de 5, dependendo do que aquele grupo estiver focado, você vai ser o 6º. Ou aprovado, ou vitorioso, ou derrotado. A vida militar exige esse sacrifício, como ele usou a palavra certa. Sacrifício. Acontece. Tudo na vida exige um pouquinho disso. Então vai ter que se desfazer. Eu me desfiz de algumas amizades que não agregava mais, não fazia mais sentido ter na minha rotina. Então, tive que desfazer em prol e eu tô tentando até lá. E muitos dizem que não vai conseguir, não. A gente tá aí. A gente vai conseguir sim, a gente tá tentando. O impossível é só questão de opinião. Isso aí. É muita gente pra opinar. Eita, que agora ele pegou pesado. Agora ela sou boa. O impossível. É só questão de opinião, porque é muita gente pra dizer que você não vai conseguir. E pouca Verdade. gente pra... Vamos lá, Gabi. Você vai dar. Não deu agora? Vamos lá. Será que você tá fazendo tudo possível e necessário para que você chegue lá? Tudo o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente, quando acorda de manhã, como eu falei anteriormente, eu vou conseguir. Vai dar bom. Vai ter os dias difíceis, gente. Os dias difíceis que a gente vai querer desistir, todo mundo tem. O dia que você tá mais triste, tá se sentindo mal, cara, dorme. Viva aquele dia, porque faz parte, no outro dia você permaneça sonhando. Se afaste de pessoas negativas. Essa é a realidade da vida. Todo mundo vai passar por dificuldades. E é não ter medo, né? Sim, com certeza. Não tenha medo de mudar seu ambiente, não tenha medo de dizer tchau a Vale a pena, né? Vale a pena. Amadureça, vale a pena, né? Muito a pena, muito a pena. Amadureça nisso, porque não tem jeito, gente. E dizer não é muito chato. Seus amigos estão indo pra balada, você sabe o que tem lá, você sabe que é legal, você gosta. É muito difícil dizer não. Mas você precisa olhar qual é o teu objetivo, qual é o foco. Não, é muito maior. Ser aprovado é muito maior do que uma noite na balada. Ser aprovado é muito maior do que uma festa. Não importa pra onde, né? Essa geração hoje em dia... Inclusive hoje, acho que o maior inimigo da juventude de hoje não é nem tanto balada, não, né? Acho que você vai da nossa época, né, Não. Leandro? Hoje é a ansiedade. Não, gente, é isso aqui, ó. É o celular. É o celular, é o Instagram, é o TikTok. Vocês estão extremamente distraídos com esse objeto maravilhoso que a gente gosta tanto, mas que tá tomando tempo de vocês, distraindo vocês. E às vezes não é nem amigo, não, tá? Às vezes o inimigo tá aqui. É verdade. Às vezes as pessoas estão ficando cada vez menos
menos, se socializando menos pra ficar em casa mexendo no celular. Não, inclusive, o que eu poderia indicar pra vocês, né? Já gosta tanto de assistir coisas, assistam vídeos que agreguem conhecimento. Produtivos. Que sejam motivacionais, entendeu? Comece a trocar um pouquinho o conteúdo que você está assistindo para conteúdos que vão te inserir no ambiente que você quer. Então, Sim. use a tecnologia a teu favor, Botar o entendeu? algoritmo a favor disso aí. Pois isso deixa é o muito algoritmo importante. trabalhar Já cansei aí, de ajuda estudar, ele. já cansei de estudar nessa já. Não, Eu tava lá deitada, vi um vídeo de motivação, Sim. levantava e ia estudar. E eu acho que é importante você criar metas. Agora a gente conversando aqui, fazem 18 anos que eu entrei na Marinha. Minha turma agora está se preparando Minha idade. para fazer 20 anos, a festa de 20 anos. E parece que foi ontem. Passa muito rápido. Então, eu não me imaginava nunca estar aqui com 18 anos de Marinha, segundo sargento. Eu almejava ser sargento, meu sonho era ser sargento. Então, se passaram 18 anos, eu estou aqui num podcast da Unib, falando sobre educação, que é uma coisa que eu me apaixonei, e falando para você ter um objetivo. Crie um objetivo grande. Daqui a 10 anos, quem eu quero ser? E pequenos objetivos. Ó, essa semana, eu quero estudar todos os dias. Essa semana, eu quero treinar pelo menos 3 vezes. Eu quero passar num concurso que eu quero, que eu sonho daqui a 2 anos. Então, crie pequenos objetivos, médios objetivos e grandes objetivos. E você consegue fazer uma análise se você está caminhando em prol na direção que você quer ou se você não está fazendo o que você deveria fazer. Isso é uma regra. Para você conseguir alguma coisa, você precisa traçar um planejamento naquela direção. Se você não está fazendo isso, sinto lhe dizer, você não vai conseguir. É muito importante isso que o Simon falou, a questão de você se visualizar fazendo aquilo ali, né? Eu vou contar uma experiência pessoal minha, né? Em 2023, teve um evento na Unib que a gente foi lá na Fortaleza de São José. No museu lá, para poder dar uma olhada lá na história e tudo mais, e agregar, inclusive, para a prova da ESA que eu ia fazer em 2023. Eu fui no intuito de aprender. Acabou que eu fiquei tão encantado ali com o ambiente, teve ali a palestra do Submora ali e tudo mais, e ele falou sobre a gente prestar o concurso, incentivou a gente a prestar o concurso, e eu tava assim, meio de canto, assim, olhando o ambiente, assim, aquela coisa encantada com aquele ambiente, e aí eu pensei assim, pô, minha última tentativa vai ser ano que vem. Tô na onça, será que eu vou conseguir? Veio a perguntinha de novo. E aí o Submore me viu assim de canto, ele me chamou, rapaz, vem cá. Então assim, você tá deslocado assim por quê? Comecei a conversar com o Sub e falei sobre essa questão da prova. Ele falou assim, arrisca, faz a prova. Você se visualiza aqui? Você se visualiza fazendo cursos operacionais, vibrando com essa tropa de elite aqui? Aí eu falei assim, sendo sincero mesmo, Sub? Ele falou assim, sim. Eu falei, não. Ele, então comece a se visualizar, porque é por isso que você não consegue. Aquilo aí Se você me tivesse me dito isso, eu tinha te agredido, você tinha apanhado. É real. Ah, mas tinha Aí, medo. aquilo foi que virou a chave na minha cabeça. Eu falei assim, caraca, eu me visualizo. E aí tinha uma parte ali que tinha as exposições do uniforme, o Garança, o 1808. Eu falei assim, caraca, eu comecei a me visualizar ali. E hoje, muito interessante, após concluir o curso de formação, eu sirvo lá. Justamente naquela OM lá. Aí hoje eu tava vindo a bordo, eu olhei assim e falei assim, caraca, eu parei pra pensar justamente nisso. Falei assim, poxa, há 1 ano atrás, eu tava entrando aqui como aluno, como paisano, como nada. Olhando assim, sonhando, almejando estar aqui. E hoje eu de fato tô aqui. 12 meses muda Muita coisa. Muita Não, coisa. realmente. Muita coisa. E a gente tem muito orgulho dos nossos aprovados, né? Você que está assistindo esse podcast e é um aprovado da Unib, a gente tem muito orgulho de vocês. Então, tem no Brasil todo aí. Sim, sim. Para quem não sabe, você que está assistindo esse podcast e não é aluno da Unib, a Unib pré-militar, ela tá com mais de 50 unidades no Brasil todo, tá bom? Então, dependendo do estado aí que você tiver, a gente tá basicamente em todas as capitais aí. Então, você pode procurar uma Unib próximo de você. Qualquer coisa, você entra no nosso @UnibOficial no Instagram, manda um direct lá e fala, sou da cidade tal, aonde tem Unib aqui perto de mim, tá? Você pode procurar aí que você vai poder fazer parte desse time aqui que tem aprovado muitos no Brasil inteiro, feito história aí no ramo pré-militar e sendo diferente, tá? Temos um diferencial no nosso método, então você que não é aluno, que está assistindo esse podcast, não perca a oportunidade. @UnibOficial, manda o direct lá e fala, olha, assisti o podcast, sou da cidade tal, onde tem Unib perto de mim, tá bom? A gente vai te receber com todo carinho, a nossa equipe vai te atender e vai te direcionar para a Unib mais próximo, tá bom? Para você ser o quê? Mais um aprovado. Temos aqui, inclusive, que a Gabi, ela foi aprovada para fuzileiro e ela falou que o objetivo dela é a
Se Deus quiser, a AFA, né? É isso, já tem uma aprovação nas costas aí para carregar. Temos o Matheus e a gente tem alunos, inclusive, não só passando para provas militares, tá? Temos alunos fazendo medicina. Nosso médico tá no 4º período, falei com ele. Futuro doutor. Doutor Samu, que é o apelido carinhoso, só a gente que pode chamar ele de Samu. Só a gente. E ele, inclusive, hoje ajuda a gente nos eventos da Unib, né? Muito bem. Ele já tinha uma formação, acho que de técnico, né? De enfermagem, auxiliar de enfermagem. E ele já estava com a gente ali, trabalhando com a gente ali nos eventos que a gente faz e tudo mais. E ele passou ali para medicina. Queria desistir, porque não é fácil. Mas a gente deu todo o apoio. Inclusive, a gente estava lá no primeiro dia de aula dele. Estivemos lá junto com a coordenadora Rayane, estivemos lá no primeiro dia de aula dele. A gente é o famoso ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? A gente não vai deixar vocês desistirem. Então você, nosso aluno, que tá aí, já tivemos algumas provas aí nessa primeira etapa do ano. A gente tá aí na segunda. Quais são as provas que estão para vir agora? A gente Agora tem aí... Bombeiro. Né? Nós vamos ter a prova do Colégio Militar ainda, esse ano, que acontece lá pro final do ano. E esse segundo semestre, a maioria dos concursos já aconteceram. Porém, tem concursos importantes que a galera espera aí o ano todo para fazer essa prova, né? A prova da SpaceX também tá para vir, tá? Que é um concurso que aterroriza muita gente, mas é uma carreira muito bonita também. É isso aí. Então tem muita oportunidade, é o que não falta. Essa é a verdade. Então, quanto mais cedo você se preparar, mais garantido você... vai ficar aí na sua futura aprovação, né? Deixa de se preparar. Eu tenho uma coisa importante para dizer, porque nessa questão do método de estudo, muita gente estuda errado, porque não conhece a sua melhor forma de estudar. E isso parece uma coisa, caramba, sargento, como é que eu vou descobrir isso? São coisas simples. Tem gente que estuda melhor decorando, tem gente que estuda melhor lendo, outros ouvindo, prestando atenção no professor. Você presta atenção e tenta redigir o que o professor falou. Então, isso tudo é você identificar como você potencializa esse horário de estudo. Sargento, mas é que a minha vizinha estuda 12 horas todo dia. De repente, a sua vizinha, o seu vizinho, eles têm dificuldade de aprendizado. Eles não conhecem a melhor forma de estudar. Então, ele precisa muito mais tempo, demora muito mais tempo para pegar aquele conteúdo. Quando você entende a sua melhor forma de estudar, isso potencializa suas horas de estudo. Então, se você quer aprender mais sobre isso, a Unib tem um treinamento onde a gente dá esse tipo de instrução, de esclarecimento, e é totalmente gratuito também, tá? Isso é para direcionar você para a carreira que você almeja. Eu quero entrar para o Exército, mas eu não sei qual é a carreira do Exército que existe. A Unib faz isso. Isso é para qualquer pessoa, tá? Totalmente gratuito, para que você entenda o seu direcionamento, o seu caminhar, para que você saiba realmente qual é o concurso que se adequa à sua realidade, seu nível de escolaridade e a sua idade também, tá bom? É isso aí. Galera, estamos entrando na reta final aqui do nosso bate-papo. Caramba! Calma, reta final, mas ainda falta um pouquinho. Tava tão bom já. Dá tempo. Mas eu queria direcionar um pouquinho de umas perguntas específicas aqui. Vocês dois podem responder, né? Pra galera que tá aí nos ouvindo. Eu queria ouvir de vocês aí, em todo esse processo da carreira, o que mais te orgulha nesses anos todos de ser militar? O que você pode falar assim, o que mais me orgulha eu tenho orgulho de... Eu acho que é o espírito de corpo, né? As amizades que você cria dentro da força, né? Naquele processo. Pimentel é um deles. Pimentel, meu melhor amigo, né? A gente crescemos juntos dentro da carreira, soldados, cabos, sargentos. Por nós. Um abraço pro Pimentel. Então, a gente vai criando laços e vínculos com pessoas que são para a vida toda. Então, isso é o espírito de corpo. É isso que nos motiva a permanecer, nos alegra. Às vezes eu fico de férias, estou de férias nesse momento, mas a gente se afasta um pouco desse mundo militar e a gente sente falta. Porque a caserna, ela é diferente. Os meus amigos de infância, a gente tem uma conexão, mas os amigos militares, a gente tem outra. Então, essa vivência... No início da minha carreira, eu passava mais tempo no quartel do que em qualquer outro lugar. Missões de aprendizado, serviço, tudo isso. Então, às vezes, os meus amigos do quartel, eles me viam mais do que, às vezes, a minha família.
Então isso é uma coisa que me orgulha bastante. O que me orgulha bastante, né? Além disso aí que o Sandro falou, espírito de corpo, importantíssimo, inclusive, é você se conhecer, é a capacidade de você se adaptar a coisas novas. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade de me adaptar a mudanças extremas, né? E a Marinha me ajudou muito a entender que o problema a fraqueza é sempre mental, né? Você hoje eu não consigo nadar direito, hoje eu tenho dificuldade para nadar. Você consegue, com a resiliência, se adaptar àquilo ali. Eu acho que para mim, é um dos maiores ensinamentos que a força me trouxe, né? É você entender que a fraqueza está na mente e que a sua capacidade de adaptação a qualquer ambiente, ela só depende de você. Para mim, é o que mais me orgulha aí. E é o que eu levo como lema, né, particularmente, que é a adaptação. Nós, fuzileiros navais, nos adaptamos em qualquer ambiente. E lá dentro do Corpo de Fuzileiro Naval, assim, um momento marcante mesmo do período de formação ou após, pode ter sido agora há pouco tempo, um momento marcante mesmo lá dentro. Eu vou ter que falar. Tenta resumir, Sargento pra mim conseguir Toniel, dar tempo. A entrega da plaqueta. Caraca, foi um momento marcante demais, demais, demais. Tudo escuro, aquela coisa, vibração, muitas canções. E ele, 38, cadê você? E me entregou a plaqueta ali num momento único ali, muita emoção e muita vibração, principalmente. Pra mim, o que mais me marcou foi a primeira visita. Quando tu vê a tua família, né? E você, a primeira vez que você tá realmente fardado. Não, os fuzileiros navais não choram. Ah, sim, perdão. Eles soam pelos olhos, tá? Perdão. Eles soam pelos olhos. Sim, Então, não chora. de repente, em algum momento, pode ser que tenha saído uma gota de suor dos meus olhos, mas sim, eu, claro. como realmente resistente, tá? Acho que foi nesse dia quando a gente tem esse reencontro com a família. Sensacional, sensacional. Incrível. Eu teria muitas perguntas, mas eu não vou entrar nessas muitas perguntas, que eu vou ter que deixar pra depois. Não, mas é muito legal. É pra deixar um pouquinho de saudade também. É deixar isso, um pouquinho de ó. Tem mais saudade podcast aí também. pra vocês. Esse foi só o primeiro pra esquentar vocês aí. Ó, é coisa boa. O negócio aqui é bom. Tem muito bate-papo pra vocês ainda. Eu queria, desde já, agradecer demais a presença do Leandro. Leandro, você é sensacional. É um exemplo para os Obrigado. nossos alunos. Nós da Unib admiramos a sua trajetória com a gente. E quem você é como militar, né? E o que você traz para os nossos alunos. Então, nós agradecemos demais a sua presença aqui. Muito obrigada. Matheus também, a gente tem muito orgulho de você ser um dos nossos aprovados. E hoje tá grudadinho com a gente. Como a gente falou, a Unib é uma família e você não vai sair de perto da gente. Então, eu queria que vocês dois aí deixassem em poucos segundos aí uma palavra de motivação rapidinho, encerrando e agradecendo. E deixa o arroba de vocês. Tudo que você faz, tudo que você fizer na sua vida, faça com 100% de dedicação. Isso faz total diferença, tá? Segue lá, Sargento_Leandro. A minha frase é: sem luta não há vitória, né? Se sacrifique, se doe para tudo que você fizer. Se dedique, vá em frente e, principalmente, caga, que é uma expressão que a gente usa lá dentro. Caga pra opinião alheia. Só busca as opiniões que vão te agregar. Segue lá, Matias_BP1. Fala, Gabi. Então, né, como um estudante ainda, eu digo que eu pego pra mim todos os dias, não desistir do sonho, é clássico essa, não desistir e manter a constância. Constância é a minha palavra-chave. E o meu arroba é sais_Gabi. É isso aí, gente. Então, queria agradecer demais você que acompanhou até o final. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada mesmo por vocês estarem presentes aqui com a gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixe perguntas para os próximos. É isso aí. Deixem perguntas para os próximos. Participem aí. Nós agradecemos demais, tá bom? E também me segue, né? Claro. @ Charlene Loyola. Loyola. Pode deixar que a gente vai deixar tudo escrito pra vocês aqui pra facilitar a vida de vocês. Mas, principalmente, seguir o @UnibOficial. Tá bom? Segue lá, @UnibOficial. E você, que já faz parte da Unib aí, a gente tem, como eu falei, Unib no Brasil todo, você tem o Instagram individual das unidades. Você pode seguir lá. As unidades tem do Rio, São Paulo, Brasil Pode inteiro. marcar vendo. Você pode procurar Se estiver lá. vendo aí, pode marcar, tirar uma foto, marcar a gente que a gente É isso aí, reposta. coloca no você que é aluno, bota nos comentários aí o @ da sua unidade aí, pra gente seguir também. Então, gente, muito obrigada, que a gente encerra esse primeiro podcast. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês que estão na mesa, obrigada pela participação de todo mundo. E tchau, tchau pra vocês, meus guerreiros e guerreiras. Tchau, Valeu, pessoal. tchau, tchau. Fuzileiros navais.